Olá, amigos e amigas do Nocaute. Eu sou Bárbara Lobo, mestra e doutora em Direito pela PUC Minas. Estou aqui em Coimbra fazendo uma investigação sobre o regime democrático brasileiro em sede de pós-doutorado. E a partir de agora, toda semana eu vou enviar para vocês notícias aqui da Europa, especialmente de Portugal, e vou comentar também algumas situações do Brasil. A gente não vai falar só de política, vão ter vários assuntos, né? Variedades, turismo, literatura, arte, política, como não devia deixar de ser. Eu vou começar essa coluna falando de um assunto da mais alta importância, que é a chamada guerra às drogas no Brasil. Bom, a gente sabe que a guerra às drogas, essa política, né, essa biopolítica de contenção social, ela foi implementada da forma como a gente conhece pelo governo do Richard Nixon nos Estados Unidos, nos anos 70, especificamente em 1971, e já foi assumido pelo ministro de Segurança Pública da época que essa política antidrogas do governo Nixon foi implementada como uma forma de segregar, perseguir e de punição contra negros e imigrantes no território estadunidense. Infelizmente, né, esse viés policial, né, de política, entre aspas, antidrogas, é a tônica do discurso do atual presidente do Brasil. Bom, nós temos três sistemas básicos assim de funcionamento de políticas de drogas hoje no mundo. Nós temos sistemas puramente liberais, né, como por exemplo os implementados em alguns estados dos Estados Unidos, notadamente a Califórnia, né, que foca no uso medicinal, especificamente da maconha. Então, há uma produção industrial farmacêutica nesse sentido, e no recreativo, que é o uso sem a necessidade de uma indicação ou de uma prescrição médica. Né? O uso recreativo também tem gerado incremento na economia, não só da Califórnia, como a gente já viu a demonstração de incremento da economia também no Canadá. Nós temos o sistema misto, que é um sistema que mistura a ideologia liberal com a ideologia social, por exemplo, aplicado no Uruguai, em que há uma preocupação estatal, né, de saúde pública com relação à utilização dessas substâncias, de substâncias entorpecentes ou não, né, a depender de quem utiliza, mas que há uma fiscalização estatal nesse sentido. Há medidas de saúde pública para evitar, por exemplo, que as pessoas sejam, há uma política de redução de danos a partir da utilização dessas substâncias, e nós temos países que adotam uma ideologia estritamente social, ou seja, a questão da utilização dessas substâncias é uma questão que sempre vai passar pelo Estado. Então, o Estado tem o total controle de todas essas medidas, e a política estatal objetiva tão somente, né, o privilégio da saúde pública. No caso do Brasil, nós não estamos em nenhum desses sistemas. Nós estamos num sistema mais atrasado, um sistema inquisitório, um sistema biopolítico, um sistema policial, regulamentado atualmente pela Lei 11.343, né, de 2006, que diferencia no artigo 28 e no artigo 33 o usuário do traficante. Entretanto, a nossa lei é uma lei absurdamente discricionária, porque não fixa objetivamente qual é a quantidade das substâncias que você deve estar portando para ser considerado um usuário ou traficante, deixando a discricionariedade dessa classificação na mão do policial que te aborda. Infelizmente, a política do atual presidente, tanto do Ministério da Saúde, atualmente assumido por Luiz Henrique Mandetta, e o Ministério da Justiça e de Segurança Pública, assumido atualmente pelo juiz Sérgio Moro,
né, não versam sobre políticas, entre aspas, antidrogas ou uma regulamentação do uso dessas substâncias do ponto de vista da saúde pública. Não. É caso continuará a ser caso de polícia. Inclusive, a proposta é de armamento da população, como se todos os problemas de segurança pública que nós vivenciássemos em virtude da utilização dessas substâncias se devesse pela prática dos crimes que são cometidos em favelas ou comunidades. Nós sabemos muito bem quem são os maiores narcotraficantes desse Brasil e que nunca serão presos. Então, a continuidade dessa política policial de combate às drogas objetiva, sim, mais uma vez, exterminar a população, sobretudo negra e pobre desse país. O Brasil é o país que ainda mais mata jovens negros de todo o mundo. E é essa a proposta de continuidade desse governo: colocarmos todos contra todos e, nessa medida, podermos adotar todos os atos que quiserem. É por isso que é importante a preservação de coletivos, movimentos sociais, como a Marcha da Maconha, coletivo até que eu faço parte na cidade de Belo Horizonte. Eu queria mandar um abraço e um beijo para todos os meus amigos e amigas da Marcha da Maconha. É um movimento de luta que se faz sem qualquer auxílio financeiro, já reconhecido como um movimento legitimado e amparado pela liberdade de expressão, assegurada na Constituição Federal, né, livre manifestação do pensamento, e reconhecida pelo STF. Portanto, é necessário a exigência de uma política de drogas que leve em consideração a saúde pública e que leve em consideração a matança da nossa juventude negra e periférica. Um beijo. Semana que vem eu tô de volta.